Saudações filosóficas. Aqui, João Marcos Grefo Bastos, no terceiro programa do canal Coruja Filosófica. Hoje, o nosso tema é paradoxos. O título é Paradoxos, o ponto cego da razão. Antes de partir para um exemplo que vai tornar tudo mais fácil, para quem ainda não entendeu o que é paradoxo, né? Existem paradoxos que não são de linguagem, não são existem paradoxos matemáticos, existem paradoxos literários, mas eu estou falando de paradoxos filosóficos, que são a base de todos os outros paradoxos, porque os primeiros paradoxos que foram percebidos ou constituídos, eles foram feitos dentro da filosofia, porque foi há milênios atrás, né? Então, vamos lá, definição. Um raciocínio aparentemente correto que resulta numa conclusão absurda. Nessa contradição se revela uma incongruência da razão, da própria lógica, do pensamento, ou seja, uma desarmonia, uma falta de simetria, uma falta de um comportamento meio aberrante, digamos assim, né? Uma coisa que não tem harmonia, né? Então, vamos lá. Um exemplo seria o paradoxo da tolerância. Então, é bem simples, né? Hoje essa discussão está muito em voga, é a questão do aspecto de contradição entre ideologias, né? Uma coloca isso de uma maneira, uma coloca de outra, uma tem um passado em relação a isso, outra tem outro passado, e uma tem um presente, outra tem outro presente, o futuro como é que vai ser a gente não sabe. Então, por exemplo, se você propõe uma tolerância ilimitada, ou seja, você vai ser o máximo de tolerância possível, né? Você vai ir aos limites da tolerância, vai chegar ao máximo de tolerância. Então você vai tolerar a intolerância. Se você tolera a intolerância, você tem menos tolerância. Então, quando a tolerância excede um pouco a sua condição de, 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 de estrutura, né? Ela passa a agir passa a ser contraproducente, ela passa a agir contra ela mesma, porque ela passa a tolerar gestos, atos e todo tipo de ação de intolerância. Então esse seria um paradoxo da tolerância. Um outro paradoxo, com uma estrutura simples assim também, é o paradoxo da verdade. Eu vou colocar, ele já foi expresso de muitas maneiras, né? Inúmeras maneiras desde a antiguidade. Eu coloquei dessa maneira aqui, que eu não sei se alguém já colocou dessa maneira, mas em vez de colocar o paradoxo da verdade, eu coloquei o paradoxo do ceticismo, né? Então, o que significa isso? O cético diz o quê? O cético, eu quero dizer o cético assim radical, né? Não meio cético, cético radical, como havia no século XIX e existe ainda hoje, né? Por todo o século XX, né? Então, ele diz assim, não existe verdade, né? Não existe verdade. Não existe nenhuma verdade. Aí você pergunta para ele, mas o que você está dizendo é verdade? Se ele disser que é verdade, então existe uma verdade e ele está mentindo. Se ele disser que é mentira, você diz, mas então por que você está me contando lorotas? Né? Deu para entender a questão do... O paradoxo ele se encontra no fato de que quando você afirma que não há verdade, você está dizendo algo verdadeiro. Ou não está. Então fica essa complicação, né? Bom, na Idade Média, houve vários problemas que foram colocados, né? O problema do nominalismo, problemas... E teve problemas muito bem sustentados, certo? Se a vermelhidão é uma coisa, ou ela é só um conceito, ou ela tem algo de concreto,
ou ela é só um nome? Eu digo vermelhidão, pode ser qualquer característica, assim, como a vermelhidão da rosa, né? Coisas assim, sabe? Como coisas que se aplicam dessa maneira, né? Essas características, essas qualidades, né? Assim, dessa maneira. Então, aqui vem um problema que eu considero muito mal colocado e que durou durante toda a Idade Média. Os outros problemas eram problemas que tinham fundamento de se discutir. Mas esse paradoxo aqui que se coloca, eu coloco esse problema como um paradoxo. Mas é um paradoxo linguístico, ele só tem um problema de linguagem, né? Porque ele é um absurdo só. No final vocês vão ver, olha só. Era o seguinte problema, isso aqui, muitas pessoas pensaram sobre isso, levaram a sério isso aqui, que é o seguinte: o problema da pedra criada por Deus de modo a nem ele podê-la levantar. Então assim, eles perguntavam assim, Deus pode tudo, então ele pode criar uma pedra que ele mesmo não possa levantar? Entendeu? Isso facilmente você consegue entender que isso não faz nenhum sentido, porque se uma pedra criada por Deus, ele é onipotente, será que então vamos dizer assim, o onipotente poderia criar uma pedra que algo que é onipotente não pudesse levantar? Se ele é onipotente, na própria palavra onipotência, já está dado que ele pode tudo. Entendeu? Ah, mas ele não poderia criá-la, então? Mas como que o onipotente pode criar algo mais potente que ele mesmo, entende? Quer dizer, é um problema de linguagem. Você diz assim, como que aquele que tudo pode poderá não ser capaz de algo? É um problema de linguagem. E por último, nós vamos agora para talvez o paradoxo mais conhecido da história, que é o paradoxo de Zenão. Bom, ele é bem simples, na verdade, mas ele é o mais consistente. Entre todos esses aqui que foram colocados, ele é o mais consistente. E está aí como mais consistente há mais de 2.500 anos, né? Então seria o seguinte: uma corrida entre Aquiles, né? Talvez o mais rápido, por ser o mais rápido. Não sei se Hermes não era mais rápido, mas enfim, Aquiles era o homem, né? Hermes não era. Tá. Aquiles era homem, tá? Então Aquiles e o Cágado, cada um de um lado. Aí ele diz como que o Cágado poderia vencer Aquiles. Bom, porque o Cágado caminharia do modo que a gente percebe, né? As coisas vão se movendo. Mas o Aquiles se moveria conforme uma lógica, a lógica real das coisas, como as coisas são, como elas deveriam ser, ou como elas são para além do que elas parecem, ou algo assim. Porque ele diz, se ele fosse até o caminho do começo, onde começa a corrida, até o seu final, ele teria que ir até a metade. Se ele fosse até a metade, ele teria que ir até a metade da metade. E até a metade da metade, assim por diante. E ele levaria um tempo, ele ficaria infinitamente naquele movimento. E nunca completaria. Porque todo espaço pode ser dividido, né? Só se você concebesse um espaço que não pudesse ser mais dividido. E isso é contraditório à matemática, à física, né? A física já hoje em dia já não sei mais, né? Mas enfim. Então, esse é o paradoxo de Zenão, onde a gente vê aí que o paradoxo não tem solução, porque durante um bom tempo as pessoas tentavam resolver os paradoxos, né? Até o momento que muitos dos pensadores, por causa da lógica também, começaram a perceber que eles eram irresolúveis, né? Eles eram Bom, vamos para a conclusão então. Eu vou fazer a conclusão lida, essa parte aqui, depois vamos ver se eu comento alguma coisa. Kierkegaard diz que o paradoxo é a paixão dos pensamentos. Von Zuben
no longo prefácio de Eu e Tu, de Buber, emenda que o pensador sem paradoxos é um amante sem paixão, um sujeito medíocre. Muitos procuraram demonstrar de que modo os paradoxos são fundamentalmente irresolúveis. O fato é que os paradoxos testam a racionalidade. São pontos cegos da razão. A pessoa deduz que a solução esteja em um ponto ao qual ela não enxerga, embora manobre, entre aspas, a consciência, apesar disso. O paradoxo frustra as expectativas de um conhecimento pleno, de uma coerência total da razão. O paradoxo é a razão apaixonada. Pensando nisso, a gente pode pensar na questão do racionalismo, né? Como que se mantém as várias formas de racionalismo diante do paradoxo, né? Da existência de tantos paradoxos. O que eu quero dizer com ponto cego? É um ponto onde a razão ela não consegue seguir sua própria estrutura, dentro do seu próprio conjunto. Ela está dentro do conjunto da razão, mas ali as funções da razão não funcionam. Seria isso, então? Seria isso. Por hoje seria isso.